Legal. Vamos lá. Olá, meus amigos. Já tem gente aguardando. O Rômulo, pega aqui o papel. Deixa eu pegar o papel aqui que eu joguei lá pro outro lado. Peraí. Marcelo, me traz as outras folhas, por favor. E aqui eu tô com a folha 3, a folha 4. Eu fiz algumas anotações. Gostaram do cenário novo? Bonito, né? Público muito selecionado. A gente tem que melhorar tudo, né? Pronto, obrigado aí. Fiz algumas anotações aqui, desculpem pelo horário, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui no YouTube, já vai deixando o seu like, certo? Compartilhando o vídeo, chamando o pessoal para participar da live. Vão dizendo aí o olá aí, como nosso amigo Rômulo. Seja muito bem-vindo, Rômulo, à Tributa Live. Não sei se você é novo por aqui, eu acho que não, que eu já vi seu nome, acho que alguma vez, viu? O pessoal está chegando aos poucos aqui também no Instagram. A gente vai falar um pouco hoje sobre o agronegócio, porque o agronegócio tem muita coisa para se falar, certo, pessoal? Então, quem está aqui no YouTube vai dando sinal de vida também, viu, pessoal? Que às vezes quando a gente vai olhar no final tem muita gente participando, mas pessoas ficam meio acanhadas, sem querer falar, vai dando boa tarde aí, vai se pronunciando aí para os colegas. Sejam todos muito bem-vindos numa sexta-feira, quase 5 horas da tarde. Lembrando a todos que na segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, iniciaremos a nossa imersão tributarista de sucesso, viu? Então, espalhem para os seus amigos, divulguem nas suas redes sociais, ajudem o professor também, como o professor tem ajudado muita gente durante esses anos todinhos aí, semanalmente nessas Tributa Lives, ok? Quando a gente faz um favor, a gente ajuda uma pessoa a crescer, aqueles fluidos positivos vêm para a gente também e automaticamente o universo, Papai do Céu, ajuda a gente a crescer também. Então, convida seus amigos que estejam presentes também. Na próxima semana, entre os dias 18 a 20, e eu vou já dar um spoiler, né, que o pessoal fala, né, que no dia 21 também, na quinta-feira, eu estou preparando mais uma aula aqui para vocês, certo? Uma outra aula falando também de novo sobre o PS de uma forma bem mais aprofundada, uma oportunidade tributária muito boa. Ok, meus amigos? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouco aqui do agronegócio, tá? O agronegócio, pessoal, é um setor que cresce demais, tá? Cresce demais. O Brasil, segundo pesquisas, é o segundo país no mundo de exportação de carne. Primeiro do mundo de soja. Parece que de laranja também ele é o primeiro ou o segundo. Com relação à cana-de-açúcar, uma série de questões também, ele está entre primeiro, segundo. Esse setor do agronegócio emprega mais ou menos aí também, segundo pesquisas, 10% da população brasileira, certo? Então é um setor que cresce muito. E geralmente o produtor, a agroindústria, ou até o produtor rural, digamos assim, ele não sabe os direitos que ele tem, né? Ele não sabe que ele, muitas vezes, que ele tem direito a tomar um crédito, que se ele abrir uma pessoa jurídica, ele estaria pagando menos impostos. Por exemplo, como é que tudo começa? Começa naquele homem do campo que vai lá fazendo, pegando uma terrinha, que vai plantando, produzindo leite, vendendo para as pessoas da capital, para as indústrias e tudo mais, né? E sobre esse valor que ele recebe, tá? Ele paga imposto de renda. Então, tem produtores rurais, pessoas físicas, que nunca se transformaram em pessoas jurídicas, certo? Que ainda prefere, ainda tem aquelas tradições antigas, né? Aquele pessoal que dorme dorme cedo e acorda cedo, né? Então ele recolhe, por exemplo, 27,5 como pessoa física de tudo que ele ganha.
Quanto se ele abrisse uma PJ, ele iria recolher muito menos, ele teria uma série de créditos com relação a isso aí, não é? Por exemplo, quando um produtor rural ele verifica que já começa a pagar muito imposto, certo? E aquilo está comendo uma grande parte dos seus rendimentos, e ele já começa a estudar um pouco mais, a procurar entender um pouco mais, e se transforma numa pessoa jurídica, geralmente ele já passa logo para o lucro real, que é aquele regime que se pode aproveitar uma série de créditos tributários, diferente do simples, que não aproveita nada, diferente do lucro presumido, que não aproveita nada, e até porque grande parte desses produtores rurais, eles ultrapassam também o teto que o Simples tem de 4.800.000 ao ano. Eles faturam muito mais do que isso ao ano, porque essa produção rural é uma questão muito lucrativa. Às vezes, por exemplo, eu estou morando numa área de campo agora, certo? Numa área que se chama Aldeia dos Camarais, tá? É uma área de campo. Tem muito produtor lá e tudo mais. E no meio da estrada tem muita gente com as feirinhas, assim, vendendo frutas. Os caras sustentam a família todinha com aquela produção que ele faz lá. Ele bota uma feirinha e sustenta a família todinha. Imagina um cara que produz em grande quantidade, certo? Um cara que, por exemplo, ele tem gado, né, que vende para abatedouros, né, com que vendem para exportam e tudo mais. Veja o quanto que existe de dinheiro no agronegócio, certo, pessoal? E geralmente, quando esse produtor rural ele ganha um pouco mais de conhecimento, se transforma numa pessoa jurídica, ele já passa logo para o lucro presumido não, lucro real, que é aquele regime tributário onde ele aproveita uma série de créditos, principalmente relacionados ao PIS e à COFINS. O artigo 3º da Lei 10.833 de 2003, que é a lei que regula a questão do PIS e COFINS no regime não cumulativo, ela estabelece no artigo 3º uma série de questões que podem ser tomadas créditos de PIS e COFINS. A relação é muito ampla. Entre elas, certo? A principal de todas é os insumos, tá? Insumos, óleo diesel, peças, autopeças, o que mais, Papai do Céu? Energia elétrica, aí tem também outras questões como material de embalagem. Tem uma série de questões nesse artigo 3º que pode ser tomado crédito. Então, quando um produtor rural ele vai para o lucro real e ele vai lá para essa questão do aproveitamento de crédito de PIS/COFINS, ele pode tomar crédito de muita coisa, pessoal. Principalmente, o mais comum de estudinho são os insumos, certo? Porque tem muito insumo nessa questão da produção rural. Tem o crédito do adubo, que ele usa lá para fertilizar a terra, né? Eu não sou produtor rural e não tenho tantas. Eu gosto muito de terra, porque eu moro na área de campo, mas não sou tão assim na produção rural, né? Mas isso tudo ele pode tomar crédito. Até uma peça de um trator, de um bem lá que ele comprou para repor aquela peça sobre aquela nota fiscal de compra, tudo isso dá direito a crédito ao produtor rural. Mas com relação ao agronegócio, o que tem que tomar muito cuidado é a questão da saída. Por exemplo, tem muitos produtos nos insumos que dá direito ao crédito e o cara não paga nada na saída. Então aquele crédito fica acumulado e ele pode se compensar com qualquer tributo administrado no âmbito da Receita Federal, certo? PIS, COFINS, com o próprio esse crédito de PIS, COFINS ele pode compensar com contribuição social sobre lucro líquido, contribuições previdenciárias que ele paga. Ele pode compensar também com o próprio fundo rural. Então, com qualquer tributo administrado no âmbito da Receita Federal. Mas com relação ao agronegócio, tem que tomar cuidado, tem que ver o que é que ele vai vender. Porque tem coisas que não pagam nada na saída e dá direito ao crédito. Por exemplo, a soja.
A soja tem uma lei específica, certo, pessoal? Nessa área do agronegócio tem muita coisa para você estudar. Tem gente que só vive disso. Tem advogado que só se especializa nisso. É claro que eu tenho um conhecimento um pouco mais amplo, não é? Eu estudo tudo na área do direito tributário, como eu mostro aqui para vocês, e a gente grava Tributa Lives envolvendo tudo. Mas eu não tenho tão específico assim. Eu sei as teses, as principais teses relacionadas ao agronegócio. Eu vou falar de duas, inclusive, para vocês hoje aqui, certo? Mas tem muitos detalhes, muitas legislações, muitos benefícios para o produtor rural. Por exemplo, na soja, ele não paga nada. Então, veja, o cara, quando compra os produtos para plantar aquela soja e tudo mais, dá direito a crédito sobre tudo que ele comprou, mas não paga nada na saída, porque soja não paga. Produção de milho não paga, cana-de-açúcar não paga. Milho, eu acho que tem pouquíssimas exceções que pagam. Questão do gado. Se o cara vender o gado para abate, ele não paga na saída. Ele paga. Se o cara vender o gado para abate, ele paga. Agora, se esse gado for. Ô, cara, é o contrário. Se ele vender o gado para abate, ele não paga. Agora, se ele vender para um outro produtor, para uma outra pessoa, para uma pessoa qualquer, ele paga, certo? Na saída. Então, tem leis específicas para cada tipo de negócio no agronegócio. Então, você tem que se especializar. Mas com o advento da internet, não é difícil você se especializar nisso. Se você colocar, por exemplo, no YouTube ou nas redes sociais, tributação do agronegócio, como é o tema da aula de hoje, você vai encontrar vários e vários contadores falando sobre, inclusive, sobre cada uma dessas leis específicas, inclusive congressos sobre tributação do agronegócio. Então, o agronegócio tem uma recuperação muito grande e geralmente essas empresas, elas não sabem que tem direito a isso. O cara diz, pô, eu tô pagando, eu não sabia que eu não tinha que pagar na saída. Então, estava pagando na saída. Então, como ele estava pagando de forma indevida, certo? E às vezes ele não estava nem aproveitando o crédito, isso pode ser feito, inclusive, de forma administrativa, fazendo umas retificações, né, na escrita fiscal dele, através da EFD Contribuições, certo? Que é o sistema do SPED da Receita Federal, já vai dar direito ao crédito e aí ele faz a DECOMP, que é a declaração de compensação, faz automaticamente com relação a isso. Grande parte disso aqui não precisa sequer de se ingressar na justiça diante dessas facilidades que existem para o agronegócio. Então, principalmente com relação aos insumos, porque até o STJ, no ano de 2018, ele, no julgamento em recurso repetitivo, ele alargou o conceito de insumos para tudo que é essencial e relevante na produção da empresa. Então, o óleo diesel na produção rural, na produção rural, dá direito ao crédito, peças e acessórios das máquinas lá, dá direito ao crédito de PIS e COFINS, as amortizações por depreciação dos maquinários, dá direito ao crédito de PIS e COFINS, o adubo, o grão, o cereal para os animais, tudo isso dá direito ao crédito no agronegócio e muitas vezes esses produtores não sabem disso e também não sabem que tem algumas determinadas situações que ele não precisa sequer recolher, certo? Ou ele poderia aproveitar esse crédito para pagar menor o tributo na saída, já que ele está no lucro real. O lucro real, o PIS e COFINS é igual ao ICMS, é não cumulativo, certo? O que ele tem que pagar na saída, ele abate o crédito e só paga a diferença. Então, toda essa assessoria pode ser feita para o agronegócio, pessoal, certo? E como uma PJ, certo? É igual uma empresa qualquer, não importa se ela está lá no agro, ela está lá na zona rural, ela está na cidade, certo? O produtor rural também, ele emprega pessoas, certo? Ele recolhe PIS e COFINS, tá? Então tem uma série de teses tributárias que podem ser oferecidas lá ao agronegócio, tá? Por exemplo, a questão das verbas indenizatórias, da não incidência das contribuições sociais sobre as verbas de natureza indenizatória, a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Tudo isso pode ser feito, pode ser oferecido ao produtor rural, tá? E eu trouxe aqui duas teses que eu queria falar com vocês, que estava com previsão para julgamento no ano passado do STJ, no STJ, no STF, certo? E passou para ser julgado agora esse ano, em maio desse ano, foi retirado de pauta também. Então não tem nem previsão de ser julgado. Então, mas isso gera o gatilho mental, certo? Para você oferecer ao seu cliente, dizer, olha, se for julgado essas teses aqui e você não tiver dado entrada na ação, possa ser que você não tenha direito à recuperação do que você pagou indevidamente. Então você vai deixar dinheiro na mesa. Então é interessante se entrar com essa tese antes que exista algum pronunciamento em definitivo do STF a respeito do assunto. É o tema número 801, certo? Do STF, que é o RE 816-830, que trata da contribuição para o Senar, certo? O Senar é uma contribuição é, para o Sistema S, igual o SESC, SENAC, Salário Educação, toda aquela contribuição para o Sistema S que incide sobre a folha de salários, ok? Inclusive tem aquela tese do limite de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais, que as contribuições parafiscais são as contribuições para o Sistema S. Só que o Senar, certo? Para o produtor rural, ele incide sobre a receita bruta, numa alíquota de 0,2%. Aí você pode até pensar, poxa, uma alíquota de 0,2% é uma alíquota muito baixa, mas como estou falando para vocês, uma produção rural, principalmente uma grande indústria, tá certo? Uma agroindústria, por exemplo, uma pessoa jurídica que é uma agroindústria, às vezes ela produz aquele arroz ela mesma, em sacos de arroz ela vende, ou ela compra essa produção de terceiro e vende. Então ela trabalha com valores milionários no ano. Então 0,2% sobre a receita bruta, certo? Em vez dessa contribuição do Senar, em vez de ser recolhido sobre a folha de salários, tá? Como é as contribuições para o Sistema S, SESC, Senai e Sebrae, certo? Gera digamos assim, uma onerosidade além do permitido, certo? Para essas agroindústrias, essa tese serve para tudo, tanto para as pessoas físicas, como para as pessoas jurídicas, as agroindústrias, todas elas. E qual é a base dessa tese? Qual é o fundamento para se derrubar essa tese que, como falei, estava prevista para ser julgada em outubro de 2021 pelo STF, passou para ser julgada agora, acho que foi maio desse ano, e foi retirado de pauta aí. Qual é o fundamento? É o artigo 62 da ADCT da Constituição, né? Que diz que a lei criará o Senar, aí diz o que é a sigla do Senar, certo? Que é justamente para visar a educação, certo? Do produtor rural, né? O melhor, ensinar o produtor rural a mexer com a terra. Serve para isso, certo? Então, o artigo 62 dos atos de declaração constitucionais transitórias diz o seguinte: a lei criará o Senar nos moldes do SESC e do SENAI. Então diz que se a lei vai criar o Senar, nos moldes do SESC e do SENAI, e o SESC e o SENAI têm como base, certo, a folha de salários, não poderia depois, tá, ser instituída uma legislação de forma errada e determinar que o Senar iria incidir, em vez da folha, incidir sobre a receita bruta da empresa. Inclusive, isso fere também o próprio artigo 240. Então, essa tese aí, esse argumento é um argumento muito forte da Constituição Federal, que fala que poderia ser criada uma outra contribuição sobre a folha, que é justamente o sistema S, certo? E que, combinado com o artigo 62 da ADCT, determina que o Senado terá os mesmos moldes do SESC e o Senai. Se o SESC e o Senai são
contribuições para o sistema S que incidem sobre a folha e não sobre a receita bruta, e diz que o Senar vai ter os mesmos moldes do SESC e do Senar, então ele também deve incidir sobre a folha e não sobre a receita bruta, como foi instituído pela lei, certo? Inclusive, acho que era essa mesma lei, 10.256, se não me falha a memória. Tá? Então, esse argumento é o mais forte para se derrubar essa questão dessa cobrança através de um mandado de segurança, tá certo? Com esses argumentos todos, tá? Tem um outro argumento também, que é a questão da isonomia. Se diz, olha, se as empresas, certo, da cidade, elas recolhem o sistema S sobre a folha, por que o produtor rural tem que recolher sobre a receita bruta? A receita bruta é o total do faturamento. A folha pode ter uma folha de 100 mil, a receita bruta é milhões ao ano. Então, isso aí mesmo sendo uma alíquota de 0,2, uma alíquota menor, mas a depender do faturamento da receita bruta, isso é uma cacetada no produtor rural. Então, o segundo argumento, não tão forte quanto o primeiro, é de que fere o princípio da isonomia, porque as empresas, certo? O comércio, a indústria recolhe o sistema S sobre a folha. E o produtor rural sobre a receita bruta. E outro argumento também que é alegado nas ações é a questão da referibilidade. O que é isso? Significa assim, ó, foi criada essa contribuição do sistema S com uma finalidade, só que está sendo aplicada uma outra finalidade nela. Por quê? Porque o Senar foi criado, certo, para ajudar aquele produtor rural, a ensinar ele a mexer com a terra, certo? A dar educação a esse produtor rural, certo? Então, quanto mais produtores, trabalhadores tiverem, mais vai se contribuir para o Senar. E não pode, então, determinar que a base dele seja a receita bruta, porque isso não tem referência com a finalidade que foi criado o Senar, certo? Por isso que fere a referibilidade. É difícil falar, né? Então, porque o Senar foi criado com essa finalidade de ajudar o produtor rural a ensinar ele a mexer com a terra, certo? Então, significa que quanto mais gente estiver trabalhando, mais vai se pagar com relação a essa contribuição para fiscal, certo? Do sistema S. E o que é que tem a ver a Receita Bruta com isso? Nada. Então falta referência com relação a isso. São argumentos mais fracos. O mais forte é essa questão aí que fere o artigo 62 da DCT, combinado com o artigo 240 da Constituição, que diz que quando foi criado o Senai, ele vai ter os mesmos moldes do SESC e do Senai. E o SESC e o Senai, certo, serão pagos sobre a folha e não sobre a receita bruta. Então, não poderia uma lei determinar que essa contribuição fosse sobre a receita bruta. Ainda está pendente de julgamento esse tema 801 do STF. Tem um outro tema também com relação à agroindústria, certo? Que o tema 281, que também estava para ser julgado agora, entrou em pauta em 6 de 2021, foi repassado para a pauta de maio desse ano, e foi tirado de 5 de maio desse ano, e no dia 4 de maio foi retirado de pauta. E esse tema só serve para, ao contrário do primeiro do Senar, que é cobrado da pessoa jurídica, da agroindústria, até da pessoa física, certo? Esse tema 281 só serve para a agroindústria, certo? Que faz a indústria. O que é a agroindústria? Que faz a industrialização de produção própria de terceiro. Então, como eu falei para vocês, aquela empresa que ou ela produz o arroz e ela ensaca o arroz e vende o arroz, ou aquela empresa que compra uma produção de uma outra pessoa, o arroz de um pequeno produtor rural, de um produtor rural, industrializa esse arroz e vende, certo? E é o fundo rural da agroindústria. É essa questão aí o que é que aconteceu? Essa lei 10.256, que também houve essa questão da inconstitucionalidade dela do Senado, certo? Ela introduziu o artigo 22A, a lei do INSS, que é a lei 8212, certo? Dizendo que as agroindústrias também iriam recolher as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, certo? Acontece que
Aí, como falei, entrou em pauta do STF, mas foi retirado de pauta. E qual é o fundamento número um para se derrubar esse fundo rural da agroindústria, certo? Que estipulou justamente que elas iriam recolher, que acrescentou o artigo 22A, a Lei 8212, determinando que a base de cálculo para o recolhimento das contribuições previdenciárias das agroindústrias seria a receita bruta. Acontece que a Constituição não estipulou que a base de cálculo das contribuições previdenciárias seria uma receita bruta, certo? E sobre a receita bruta, de acordo com o artigo 195 da Constituição e também combinado com, acho que com 239 da Constituição, que fala a questão da cobrança do PIS e da COFINS, o PIS e a COFINS já são contribuições que vão incidir sobre a receita bruta. Então não pode existir três tipos de contribuições na mesma base de cálculo que é sobre a receita bruta. Entendeu? Inclusive, quando foi criada a COFINS, que o primeiro foi criado o PIS antes da Constituição de 88. Aí foi criada a COFINS depois da Constituição de 88. Aí o STF foi convidado a se pronunciar se era inconstitucional a COFINS. E ele disse que era constitucional, porque um estava no artigo 195 e outro no artigo 239, certo? Só que essa contribuição aqui, que é a contribuição previdenciária, certo? Não estava estipulado nem na própria lei, certo? Na Lei 8212, e não poderia essa Lei 10.256 criar uma nova contribuição, inclusive sobre a mesma base de cálculo que é sobre a receita bruta. Então, esse argumento é o argumento mais forte sobre essa questão do fundo rural da agroindústria. E também tem outros, né? Que esse aqui é mais fraco. Por exemplo, primeiro argumento, a lei instituiu nova fonte de custeio para a Seguridade Social, o que só seria possível através de uma lei complementar. Isso é o que se alega, mas isso aí é um argumento fraco. Por quê? Porque após a emenda constitucional número 20 de 98, determinou que a Seguridade Social poderia ter como fonte de custeio a receita bruta ou a, a receita bruta. Como é que é, papai do céu? Prevê que a Seguridade Social pode incidir sobre o faturamento ou a receita. Então, a emenda constitucional dava margem para ser criado isso aí, certo? É, o segundo argumento é o mais forte, foi esse que eu falei para vocês, que é a impossibilidade de ter duas contribuições sobre a receita, pois já existe o PIS e a COFINS, que incide sobre a receita, então não poderia essa lei estipular que o Fundo Rural da agroindústria também tivesse a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e não tem nenhuma previsão constitucional que a base de cálculo seria justamente a receita bruta. E o terceiro fundamento dessa tese seria justamente a ofensa à isonomia, certo? Porque a agroindústria teria um regime de tributação mais oneroso, ela iria incidir as contribuições sobre a receita, enquanto que as outras empresas incidiriam sobre a folha, os 20% sobre a folha, e isso iria ferir o princípio da isonomia. Então, pessoal, para a agroindústria existe uma série de oportunidades. A agroindústria foi um setor que cresceu muito na crise, certo? Como falei, o Brasil se tornou o primeiro produtor de carne, o segundo produtor de carne no mundo, o primeiro produtor de soja no mundo, de cana-de-açúcar, o primeiro produtor de cana-de-açúcar no mundo. O setor da agroindústria aproveita, emprega 10% da população brasileira, certo? A maioria dessas empresas da agroindústria não sabe que tem direito a crédito, não sabe que tem que aproveitar insumos de PIS e COFINS. A grande maioria já está no lucro real, mas ela não sabe que tem direito a aproveitamento de todos esses créditos de PIS e COFINS e que tem muita legislação, por exemplo, uma legislação da soja, que diz que ela não vai pagar nada na saída, então ela não tem que pagar e ela tem direito ao crédito. E esse crédito ela pode se aproveitar com qualquer imposto administrado no âmbito da Receita Federal. Por exemplo, ela não vai pagar também questão de produção de milho, produção de cana-de-açúcar, e tem direito do crédito de tudo que ela comprar, se ela tiver lá no lucro real, que é o único que aproveita esses créditos. É crédito menos o débito, créditos de PIS e COFINS.
peças para trator, diesel que ela utilizar, fertilizante que ela comprar, tudo isso dá direito a aproveitamento de crédito. E muitas vezes, certo? Uma contabilidade bem feita, você fazer uma parceria com um contador, se você não tiver tanta experiência nessa parte contábil, para ir visitar as agroindústrias, tudo se recupera administrativamente. E você pode ser feita essa recuperação do crédito de duas formas. Ou ele pede uma compensação, faz uma retificação nas EFDs contribuições, porque a maioria desses créditos são de PIS e COFINS, certo? Quando tiver lá o valor da restituição, ele faz uma decomp, para poder passar a ficar sem pagar o imposto, ele faz um pedido diretamente de restituição na Receita Federal, que tem 5 anos para fazer esse pagamento. Mas, segundo informações, eles estão pagando em até 6 meses a um ano, certo? Segundo informações que eu tive de pessoas que trabalham muito com a agroindústria. Então, é um setor que vale a pena você investir, certo? Colocar os seus esforços, pois é um setor que cresce muito aqui, certo? Tem muitos cursos nessa questão de agroindústrias, muitas teses relacionadas à agroindústria. Eu trouxe aqui duas para vocês hoje, que é o tema 801 e o tema 281, que eram para ter sido julgados em outubro do ano passado pelo STF, ficou adiado para esse ano e ainda não foram julgados. Então, isso cria o gatilho mental da urgência, certo? Porque esse cenário mesmo é recolhido também sobre o quê? Sobre a receita bruta. E no mandato de segurança você vai pedir que não seja recolhido isso, certo? Que a empresa pare, porque está ferindo, inclusive, a própria Constituição. Então, se você, a Constituição que não cria lei, ela estabelece competências, normas gerais para justamente uma lei obedecendo a ela criar aquele tributo. E a lei vai de encontro que determina a Constituição, essa lei é inconstitucional e a pessoa não precisa recolher mais aquela questão daquele Senar sobre aquele valor, aquela receita bruta, inclusive restituir o que pagou indevidamente dos últimos 5 anos, tá certo? Isso tudo é feito, isso teria que ser através de uma ação judicial, já que tem uma lei dizendo em sentido contrário. A mesma coisa sobre essa contribuição aí, esse fundo rural da agroindústria, que é a contribuição previdenciária que a agroindústria paga sobre a receita bruta também. Por quê? Porque a própria Constituição, certo, já tem uma contribuição previdenciária, que é o PIS e COFINS, que é pago sobre a receita bruta. E não poderia a lei instituir uma coisa que a Constituição não previu, certo? Uma nova contribuição também sobre a receita bruta. Então, isso é um fundamento grande. Isso também cria o gatilho lá da urgência, dá direito à restituição dos últimos 5 anos também e ficar sem pagar isso durante um tempo aí. Durante o tempo não, né? Agora, se houver o julgamento do STF modulando os efeitos, ele pode dar aquela velha jogada dizendo que quem entrou com ação, tá, vai ficar resguardado o direito e quem não entrou a ação perdeu. Não vai pagar daqui para frente, porque se ele declarar inconstitucional, mas não vai ter direito à restituição do que pagou indevidamente dos últimos 60 meses. Então, tem que correr, certo? Vai ficar gravado assim, Natan. Tá ok? Essa live vai ficar gravado. E, pessoal, eu quero mais uma vez, tá? Pedir duas coisas. Primeiro, o like de vocês aí na Tributa Live. É importante, sempre eu esqueço, mas isso ajuda o canal a ser divulgado. E segundo, que vocês divulguem, certo? Nas suas redes sociais, para os seus amigos, que a partir de segunda-feira teremos a nossa imersão tributarista de sucesso. Será de segunda a quinta. A gente está divulgando que vai ser até quarta, mas eu já estou dando spoiler para vocês aí, que dizendo que quinta-feira eu vou dar uma aula extra, falando de novo sobre o PES, falando sobre essa oportunidade. Na segunda-feira eu vou falar, seja um especialista em execuções fiscais, eu vou falar sobre estratégias de defesas, tanto em exceção como em embargos, recursos cabíveis, o que é que a gente alega, a gente vai analisar um bocado de coisa aqui. Não sei se 2 horas é suficiente, eu estou fazendo aula aqui para mais de 3, vai pesar o pessoal dizendo, é muito tempo. Eu digo, não, mas quando eu entro num negócio de cabeça, eu entro para dar o meu melhor. Na terça, vamos falar sobre teses tributárias para as pessoas físicas e jurídicas, duas para cada que eu vou trazer aqui para vocês, mostrar cálculos, como é que se faz, e na quarta, como é que você pega esse material da segunda e da terça e vai ligar para as empresas, marcar sua primeira reunião, se mostrar como autoridade, como é que você vai marcar essa reunião, o que é que você vai falar nessa reunião, a gente vai fazer
tipo um checklist aí de uma reunião, um cronograma para você seguir para fazer uma reunião perfeita. O que eu faço no meu dia a dia para ter hoje 75 clientes em todo o Brasil na área tributária. Então, e na quinta-feira a gente vai falar sobre o PS e o restante do dia a gente vai tirar dúvidas, certo? Então, chame todo mundo para participar aí da Tributa Live, não, da imersão tributarista de sucesso, até porque vai ser oferecida uma super oportunidade para você iniciar nessa área tributária e aprender comigo direito tributário, certo? Passo a passo, com a minha orientação, com a nossa prática aqui de 20 anos atuando na área tributária e vivendo exclusivamente do direito tributário. Ok, meus amigos? Então, diante disso, eu agradeço a todos vocês a paciência. Espero todos vocês aqui na segunda-feira, às 20 horas, tá certo? Porque estaremos aqui gravando aí a nossa imersão, certo? Ao vivo e a cores, na nossa imersão tributarista de sucesso. Vai ser uma oportunidade única, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até segunda-feira agora. Até mais. Vou abrir nem para o pé.